minha esposa, procura minha esposa, tá bom? E estamos abertos a doações, tá bom? E domingo que vem vai ser um dia muito intenso, tá bom? Inclusive nós temos uma pessoa hoje que vai se batizar que já é fruto das casas de paz. Nós temos 30, efetivamente não. 31 casas abertas, semanalmente, segunda a sexta-feira, recebendo o Evangelho. Essa semana é a quarta semana, a última. Essa semana nós vamos orar jejuar, porque domingo vai ser um negócio tremendo aqui, tá bom? Vai ser um culto muito inspirador, não falte, tá bom? Esteja aqui com a gente. Quero dar um alô para os internautas, a gente está ao vivo pela internet também, né? Para todo mundo aí, nosso culto está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Tá bom? Irmãos, vamos separar nossas ofertas, nossos dízimos, aquilo que trouxemos ao Senhor em gratidão. Amém? Se você nunca conversou comigo, marque um bate-papo com a Leila. Segunda, terça, quinta, domingo de manhã e domingo à tarde eu estou aqui para a gente falar, tá bom? Nos procura o presbítero também. Nós estamos aqui para servi-lo, tá bom? Em nome de Jesus. Separe a sua oferta, o seu dízimo. Tivemos um culto hoje às 9 da manhã aqui, tremendo. Deus falou poderosamente. Eu tenho certeza que agora à tarde não será diferente. Você está com uma expectativa boa aí, não? Amém. Olha que interessante, Adriana e Edson. Que dia que foi, cara, no mercado? Sexta-feira, né? Deus tem sido tão bom que a gente vai andando pelas ruas. A liga está sendo uma bênção mesmo. A gente vai andando, né? Aí eu passando na frente do caixa e aí tinha uma cliente na minha frente, ali no Extra, perto da casa de vocês ali. Aí a moça falou assim, eu pego a minha folga de quinta-feira, falando para outro cliente, porque eu não abro mão de ir para a igreja de quinta-feira, não abro mão. Puxa, bem que podia estar falando que é da liga essa moça, né? Ela está falando com uma firmeza tão grande que ela não falta, né? Ela não deixa de ir para a igreja, ela não deixa de pegar folga de quinta-feira. Aí passou, aí ela olhou para mim assim, hoje vocês não estão na igreja não? Aí eu olhei assim para ela e falei, ué? Porque tem muita gente, né, irmãos, na igreja, tem 2 cultos por domingo, a gente às vezes não conhece, tem irmãos que vão embora rapidinho, Aí eu falei, eu fiquei com intimidade com ela, porque, né, eu falei, não, hoje nós estamos, hoje é casa de paz e tal. Eu não perco uma quinta-feira de Paulo. Já faz um mês que eu estou indo lá na liga, eu falei, glória a Deus. Eu fiquei tão feliz porque eu a vi testificando para outra pessoa daquilo que Deus está fazendo aqui. Amém? Nós temos 6 aninhos como igreja aqui em Carvalho. Deus tem muito para fazer. Amém? Temos uma história de congregação e Deus vai nos levar para muito mais. Amém? Estamos orando por questão de ampliação, por questões de um lugar maior. Deus vai nos dar. Amém? Mas se até não nos dar, se for necessário fazer o 3º culto, nós vamos fazer. Mas nós não vamos parar de sonhar. Nosso objetivo aqui são vidas. Queremos vidas para o reino. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar por nossas ofertas, nossos dízimos. Se você puder unir as suas mãos, colocar a sua oferta entre suas mãos, por favor. Se você não é dizimista fiel, seja. Faça prova. Pastor, eu não creio no dízimo. Amém. Você tem o seu livre-arbítrio. Eu creio. Eu creio na palavra. Eu creio. E tenho provado e digo para você, eu não deixo de dizimar. Não deixo. Eu tenho pavor se eu não dizimar. Eu, Diego. Não é porque eu sou pastor, não. Eu sou pastor assim, vou fazer 6 anos de pastor. Eu dizimo desde... Eu comecei a trabalhar com 17. Desde 17 anos eu dizimo. Nem imaginava na minha vida que ia ser pastor. Nem imaginava. Então não é porque eu sou pastor, não. Eu aprendi com o Senhor a confiar na palavra. Conhecereis a verdade. E a verdade, eu tenho certeza que na minha casa a crise não chega. Por que eu tenho certeza? Porque eu confio na palavra. Eu confio. Não confio em PT, não confio em PSDB, não confio em ministro tal, em presidente. Não, confio no Senhor. Tem uma expectativa de melhora. Eu confio no Senhor. Pronto. Eu não vivo de expectativas, eu confio no Senhor. É o que Ele me diz, é o que Ele me fala. Eu sou quem Ele diz que eu sou, eu vou onde Ele diz que eu tenho que ir, eu faço o que Ele diz que eu tenho que fazer, e é nele que eu encontro o meu reconto e o meu descanso. Una suas mãos assim. Se você não é um dizimista fiel, no final da reunião, você pode retirar seu envelope.
passar a cena a partir da próxima reunião, a partir do próximo mês. Amém? Aqui a gente não força nada. É você e Deus. Amém? Pai, nós apresentamos a Ti as nossas finanças. Apresentamos a Ti, Deus, a nossa primícia. Nós fazemos isso não por obrigação, mas por amor, em nome de Jesus. Todas as cadeias, todos os milhões, todas as amarras do inferno sejam quebradas agora, sejam dilaceradas. E nós, ó Deus, pedimos, ó Deus, a Tua intervenção em lares que estão sendo roubados, lares que estão sendo humilhados. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Nós precisamos seguir, se atentamente ouvirmos a voz do Senhor Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos. Pai, nós temos o cuidado de obedecer a Tua palavra. Ensina-nos a não ser avarentos, ó Deus. Queremos confiar em Ti de forma plena, para viver um Evangelho pleno. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Se você for dizimar, vem à frente, porque de hoje os ofertantes, os obreiros vão até vocês nessa tarde. É uma inspiração que Deus me deu lá no comecinho da igreja, quando eu li Lucas 10. Eu li Lucas 10, tive uma inspiração a respeito do envio dos 70, de como a missão foi um sucesso, e quando eles voltam, Jesus diz a eles: eu vos dei poder. Foi por isso que os demônios foram expulsos, foi por isso que as pessoas foram curadas. E o que mais me encanta é que a única coisa que os 70 discípulos tinham para inspirar pessoas era o seu próprio estilo de vida. A igreja não estava instituída ainda, eles não tinham Bíblia. A única coisa que eles tinham para dizer é chegada a voz do reino dos céus, era a própria vida deles. Então a B-Power, ela veio para dizer que o maior trunfo do Evangelho é a nossa própria vida. São vidas que inspiram vidas de forma natural, cheia de Deus. Então a gente criou a marca, registramos, e tudo que é vendido na B-Power é arrecadado 100% para as obras da igreja, para a nossa construção, para o nosso templo, né? E a gente está tentando lançar uma coleção nova, então nós abaixamos os preços de todos os produtos. Nós temos a Bíblia da B-Power. A Bíblia estava quanto venderam antes? 30. A Bíblia baixou para R$25. A Bíblia capa dura, tá bom? Como a minha aqui, que a minha já está bem debilitada aqui, né? Bem gastada, bem gasta. Mas aqui, ó, graças a Deus por isso. Então você compra a Bíblia da B-Power. Aqui atrás tem a visão da B-Power, Lucas 10, explicando certinho. Uma Bíblia muito bonita, tá bom? Bíblia Sagrada. E tem as camisetas. As polos estão R$15, tá bom? Não tem todos os tamanhos, então você vai ter que ir lá para perguntar se tem o seu tamanho, tá? As polos, essas são as polos masculinas. Tem a polo feminina? A feminina já acabou? Então essa só tem polo masculina, tá bom? R$15. A gente tem, essa aqui foi a primeira estampa da B-Power, não, a segunda, né? É que a primeira já não tem mais. A segunda estampa da B-Power lançada, está 17, né? R$17. Irmão, é uma modelagem diferente. Tem aquelas modelagens promocional, né? Camisa de vereador. Essa aqui não. Essa aqui é modelagem B-Power, tá bom? É a mesma empresa que faz as camisetas do Thales. Aí fala, isso, pastor, não gosto de Thales. Aí não vou comprar. Mas a camiseta é boa. Tá bom? É a mesma, o corte, a costura é a mesma que faz a do Thales Roberto, tá? A modelagem é muito bom. O que vocês falaram aí? Ah, é? Ela está acima da média, quer dizer. Tá bom? Essa aqui são as peraí, deixa eu... Essa criança, essa tem ainda? É bem criança antiga, essa aqui também R$15. Tá bom? Isso. A feminina dessa tem ainda? Não, né? Acabou. Então as mulheres compram mais que os homens, hein? Rapaz, hein? Deixa eu falar, os homens. Tá, essas são as novas que vão ser superadas já já.
Essas estão R$20. Tá? Era 28, a gente baixou para 20. Aqui está grandona assim porque é a G. Tá? Olha, ó, tem a amarela, essas são as masculinas. A laranja, a azul, a branca, a preta acabou? A preta acabou. A vinho só tem essa aqui, P e uma GGG. Tá bom? É a R$20. E as femininas só tem essas duas cores, ó, irmãos. Tá? A laranja e a azul. Então corre lá que vai acabar. E criança infantil só tem essas duas cores, ó. Tá? R$20 também leva para o seu filho B-Power. Tá? 100% do que é vendido é convertido para a nossa igreja B-Power. Tá bom? Obrigado, meninas. Deus abençoe. Amém? Ontem foi aniversário de uma pessoa muito especial para mim. Né? Cadê minha esposa? Ela falou assim: se você me homenagear no culto da tarde, você vai me homenagear no culto da manhã. Se você me homenagear no culto da tarde, cadê você? Eu quero orar porque nós somos um só corpo, né? A gente estava aqui junto com parte do rebanho de manhã, agora parte de vocês à tarde. E o Rafa está ansioso? Vem aqui, Rafa, dá um presente para cá. Isso. B-Power. Cuidado para você. Né? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Nós estamos juntos há 16 anos, irmãos. 16 anos. É moleza? Não? Eu tenho 31, ela tem 30, agora ela me alcançou, 31. Vai falar que não parece. Que para ela dá uns 22, para mim 40. Já me deram 40 anos, irmão. Essa pessoa não é de Deus. Não pode ser de Deus um cabra desse. Um dia, eu vou contar. Um dia eu sentei numa festa de aniversário do lado da minha sogra. Aí veio uma bênção. Acho que era Bárbara, uma bênção. A sua esposa. A minha sogra deitou a cabeça da minha mão e falou: amor, né? Mas nós estamos juntos há 16 anos, namoramos 8 anos. Foi minha primeira namorada do outro. Eu tinha 15, eu tinha 14, namoramos 8 anos, né? Conseguimos segurar o tranco nesses 8 anos aí. Fizemos 8 anos de casado agora, desse ano, e agora vem a Júlia, nossa primeira filha, né? E louva a Deus pela vida dela. Se você acha que eu sou um pouquinho de bênção na sua vida, se você acha que eu sou um pouquinho de bênção na sua vida, eu quero dizer que muito, ou grande parte dessa possível bênção que talvez seja na sua vida, é culpa dessa aqui. Então, ela tem sido uma mulher valorosa, tem sido uma dona de casa zelosa, está grávida, quero que até esqueça que ela está grávida, que faz as coisas, se dedica, vem para os 2 cultos, não tem preguiça, faz em excelência, se dedica, briga quando as coisas não estão direito, quando as coisas não tá legal, porque ela faz algo de Deus com excelência. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Amém. Mesmo sentado, eu queria que você levantasse a mão para cá. Amém. Nós quero orar pela vida dela. Quero declarar toda sorte de bênçãos. Pai, eu quero apresentar a vida da Carla. Obrigado, Senhor, por ela ser a bênção que é nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor me deu e deu a essa igreja. Obrigado porque ela é uma esposa ativa, é uma pastora, Senhor, ao meu lado, tem me ajudado a pastorear esse rebanho. Senhor, hoje nós temos uma realidade diferente, mas lá em 2008, quando nós estávamos recém-casados, essa igreja não tinha nem 15 pessoas. Nós abrimos mão de muita coisa para vir te servir, e ela nunca, Senhor, nunca disse não. Sempre te serviu em amor. E eu louvo a Deus, Pai, porque o Senhor ministério tem crescido, tem desenvolvido, é graças também ao que ela tem sido na minha vida. Eu te exalto pela vida dela, em nome de Jesus, amém. Pode ser para amém. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, nós vamos entrar na palavra. Em Jeremias, capítulo 17. Está tranquilo aí? A esposa é tão abençoada, que ela está grávida, ela não sente nada. Aí eu vou te contar um negócio.
Não ria. Eu estou enjoado 24 horas por dia. Algum homem aqui que já passou por alguma coisa semelhante? Senão eu vou ter que ir no médico. Quem? Ficar enjoado também? Oh meu Deus, eu não queria ouvir isso. Queria ir no médico. E até janeiro, meu Deus do céu. Tá chegando, né? Hã? Irmãos, olha para mim aqui um instante. Eu queria falar um pouquinho com vocês, a mesma mensagem do culto da manhã, sobre ofensas. É muito feio ofender alguém. É muito feio a gente chegar e tem muita gente que não tem muita noção de palavra, de jeito de falar, e vai lá e ofende. Ofender é pecado. Ofender é errado. Mas eu não queria falar sobre o ofensor. Eu queria falar hoje sobre a pessoa que se ofende. Cada país tem uma cultura. Cada país tem uma forma de reagir. No Brasil é muito comum as pessoas se ofenderem. Está dentro da cultura brasileira. As pessoas se ofenderem, é a parte mais fraca da relação, se ofende, se vitimiza, e aquele que ofendeu é um carrasco, é tudo de ruim. Mas eu queria dizer para você que ofender é pecado. E meditando na palavra de Deus, eu também queria dizer que ficar ofendido também é pecado. Também rompe um elo entre eu e Deus quando eu paro nas ofensas. Quando eu paro, a gente dá muita importância para aquele que ofende. Ele se torna um alvo a ser batido. Ele ofende, ele é isso. Mas a pessoa que também, ela para nas ofensas. Ela anda ofendida. A todo tempo ela está marginalizada, ela está abaixo, ela está chorando. É um cristal, não pode falar nada, está parando. Essa pessoa também, ela está tendo uma ruptura. Eu tenho dito nas casas de paz que o pecado é como um colesterol. O colesterol ele é muitas vezes assintomático. A pessoa não percebe, mas ele vai ocupando um espaço na veia, não é assim? Até o ponto de que ele interrompe o fluxo sanguíneo e aí dá um infarto, não é assim que acontece? Essa pessoa que ela passa a vida inteira ofendida, ela também comete um pecado, porque nisso Deus não opera. Eu quero tratar isso com você aqui hoje. É duro lidar com a ingratidão, com a ofensa. É duro, por exemplo, você ajudar alguém, gastar dinheiro com essa pessoa, a pessoa está lá na pior, você vai lá, tira da onde você não tem, investe, e de repente essa pessoa te deixa, vira as costas e vai embora. É difícil, por exemplo, você abrir sua casa para alguém, e de repente essa pessoa comeu lá da sua comida, dormiu na sua casa e hoje que ela se recuperou, está aí difamando você, falando mal de você. Isso dói, isso nos machuca, isso fere a gente. Ou, por exemplo, aquela mania, né, que infelizmente isso é muito comum no nosso país, você diz sim 100 vezes. O primeiro não que você diz, você não presta. Você fala assim hoje, posso, vamos junto, vou, vamos, me ajuda, ajudo. Aí você fala, vamos hoje, puxa, hoje eu não posso, tenho um compromisso. É o que bastou para que a pessoa já difamasse você, ridicularizasse, ou saísse por aí falando mal. Porque é difícil lidar com a ingratidão. A ingratidão, ela é terrível. A ingratidão, ela machuca mesmo. Ela nos marca. Ela abre buracos dentro da nossa alma. A ingratidão é terrível. Mas eu quero dizer algo para você. A única forma de você ter uma vida em excelência é quando você aprender a lidar com a ingratidão. Você só vai ter uma vida em excelência quando você não parar na ingratidão. E quantas pessoas estão dentro das igrejas, quantas pessoas professando fé, subindo em púlpitos, tocando instrumentos, dançando, cantando, intercedendo, evangelizando, e dentro de si estão enroscados de uma forma terrível nas ofensas. Estão enroscados. É difícil encontrar pessoas assim? É difícil? Claro que não. Eu não vou perguntar, mas com certeza muitos de nós talvez estejamos hoje em níveis e graus diferentes, passando por problemas de ofensas, calúnias.
É a síndrome do beija-flor. Já ouviu falar da síndrome do beija-flor? O beija-flor é aquele que está com fome, ele encontra uma flor com aquele néctar, aí ele vai lá, suga, né? Suga, toma tudo que tem da flor, tudo. Aí depois que ele tomou, isso é biologia, tá? Não é pastor Diego inventa não, ele faz um totozinho e vai embora. Isso acontece na igreja muito. As pessoas entram aqui arrebentadas, com a vida arrebentada, a gente ora, intercede, ajuda, aconselha, a pessoa suga a gente, eu não estou reclamando disso, faz parte, a igreja é assim. Aí quando ela se levanta, ela faz um totozinho e vai embora. E aí ela vai falando, aquele lugar ali é bom para não. Aquele lugar ali, nós estamos dando atenção, as pessoas não cuidam da gente. Isso machuca a gente. Mas é pecado parar nisso. Eu quero falar com você rapidamente 3 características do porquê é pecado parar na ofensa. Por que é pecado parar nisso? O primeiro texto que eu quero ler com você é esse que eu pedi para você abrir, em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, 5. Encontrou, querido? Encontraram aí, irmãos da internet? Talvez hoje à tarde tem irmão lá na Itália nos assistindo. Tem um irmão nosso que mora na Itália. Se tiver Bruno, Tamires, um abraço para vocês. Diz assim, Jeremias 17, do 5 ao 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia. Jeremias 17, 5, certo? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia em quem? No homem. E faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí vem a diferença. Maldito o que confia no homem, e bendito o homem que confia em quem? No Senhor. Olha a diferença. Cuja confiança é o Senhor. Olha a diferença do que confia no homem, do que confia no Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para onde? O ribeiro, a uma fonte, e não receia, não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica como? Verde, ou seja, as intempéries, as estações não mudam, e no ano da sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar o quê? O fruto. Não deixa, nada para, que tem uma fonte, tem um ribeiro interno. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É pecado ficar magoado, é pecado ficar ofendido, porque quem fica ofendido com alguém, certamente tem feito dessa pessoa fonte, tem feito dessa pessoa suprimento, tem feito dessa pessoa e tem colocado nessa relação uma expectativa de fonte, abastecimento. As pessoas que estão ao nosso lado, elas não são fontes, elas são canais. As pessoas que estão ao nosso lado são canais que Deus vai usar para nos abençoar. Canais que Deus coloca na nossa vida para colaborar. Nosso pai, nossa mãe, nossa família, nosso patrão, nosso chefe, nosso amigo. São canais, mas eles não são fontes. O problema é que quando eu faço das pessoas que estão à minha volta fontes, e quando essas pessoas falham comigo, quando essas pessoas se levantam e elas estão na importância de fonte, isso me magoa. Isso me fere. Isso se traduz numa vida, como diz o próprio livro de Jeremias, alguém que se vê em lugares secos, numa terra salgada, inabitável. A dor da ofensa é terrível, irmãos. Uma pessoa ofendida é terrível. Uma pessoa ofendida pensa naquilo, acorda pensando naquilo, dorme pensando naquilo, entra na internet pensando naquilo, trabalha pensando naquilo, se torna um escravo da ofensa.
não produz mais, o trabalho é prejudicado, a vida profissional é prejudicada, a vida com Deus é prejudicada, porque tem feito de pessoas fontes. Fontes. A palavra diz que a única forma de eu viver o reino de Deus em forma plena, de produzir frutos, quando não é época de produzir frutos, porque o grande segredo do Evangelho é que haja diferença entre o justo e o que não é justo, e a diferença se mostra na crise, a diferença se mostra no vale, quando eu reajo diferente. Deus precisa que eu reaja diferente, e a única forma é quando Deus é a minha fonte. Se Deus é a minha fonte, se os canais falham, eu não paro nisso. Eu não estou dizendo que você será um super-homem, uma super-mulher, que vai ficar feliz quando alguém ser ingrato com você, que vai ficar saltitando quando alguém magoar você, mas estou dizendo que se Cristo for a sua fonte, mesmo que você se magoe, mesmo que você se fira, mesmo que isso te machuque, você não para nisso, você não estaciona nisso, você não curte isso, você não para o tempo nisso. É como Jesus. Jesus vem, separa 12 apóstolos. Poucos dias antes de ir para a cruz, um dos 3 que estavam com ele o negam. Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Aos pés da cruz, só um dos 11 permaneceu. Judas já tinha se suicidado. Jesus ressuscita, Tomé tem que ir lá e fala assim: ó, eu vou acreditar, mas se eu tocar. E eu não vejo Jesus magoado. Ele poderia se magoar e falar: puxa vida, eu treinei vocês andaram comigo. Agora, por que essas perguntas tolas? Por que essas dúvidas tolas? Eu estou magoado. Se Jesus fizesse dos discípulos fonte, ele não chegava na cruz. Se Jesus fizesse dos discípulos fonte, ele não chegava na cruz. Se a performance dos discípulos fosse responsável para animar Jesus, ele nunca chegaria na cruz. Porque os discípulos ainda não estavam prontos. Por isso, irmão, se você fizer de pessoas fontes, você vai parar. Você vai parar em projetos. Você vai parar nas construções da sua vida. Você vai parar nas frustrações, nas ingratidões. Mas em nome de Jesus, levanta sua mão para cá. Eu declaro que o Senhor é a fonte da sua vida. O Senhor te fez para dar frutos em estações que não são para dar frutos. E uma pessoa ofendida, ela para de frutificar. Uma pessoa ofendida, ela para de produzir. Uma pessoa ofendida, ela para de avançar. Mas eu declaro que em nome de Jesus, mesmo que você queira, você não vai mais se ofender. Você não vai se dar conta mais de se ofender. Porque o Senhor será a sua fonte. Eu declaro isso, diga: o Senhor é a minha fonte. O Senhor é a minha fonte. Diga mais alto: o Senhor é a minha fonte. Amém? Se você para na sua ofensa, é porque aquela pessoa era a sua fonte. Não faça de pessoas fontes. Quero ler um outro texto com você. Efésios capítulo 4. Você pode abrir, por favor? Aos Efésios capítulo 4, versículo 32. É pecado se ofender, porque é pecado fazer de pessoas fonte. Só Deus é a fonte da minha vida. Diga comigo: só Deus é a fonte da minha vida. É pecado também se ofender, que é a segunda característica, porque o Senhor nos ensina a perdoar como Ele perdoou. Ele nos ensina. Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou onde? Em Cristo. Em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não é filhos rebeldes, mas filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta. Qual é a forma desse amor? Qual é a forma que eu tenho que amar? É como Cristo amou. E como que Cristo amou? Ele morreu, Ele morreu. O amor de Cristo foi um amor de morte, um amor de entrega. E Ele está dizendo: sede imitadores desse amor. Copie esse amor. A ideia que ele usa de ser como pai e filhos amados, é a ideia daquela filha que quando a mãe sai, a mãe dá um deslize em casa, ela abre o guarda-roupa da mãe, pega o sapato alto, pega o batom, e quando a mãe entra no quarto, fala: menina, você está doida? A menina 3 anos com vestido, com sapato alto, porque ela viu a mãe se produzindo, passando, blush que fala, né? Passando blush, passando gloss. É gloss também? Ó, estou entendendo bem.
batom. A menina viu, ela se inspirou. O que Paulo está nos ensinando aqui é esse amor é para ser imitado. E quando eu carrego em mim ofensas, quando eu martirizo em mim ofensas, quando eu ando ofendido, eu deixo de ser um imitador de Cristo, eu deixo de me parecer com Ele. Eu deixo de dar aquilo que eu recebi, porque eu fui perdoado. Eu recebi perdão, eu era um tranqueira, eu era um nada. Mas agora eu não me dou o direito de perdoar, eu não me dou. Mas pastor, aqui não é uma questão de vítima. Aqui não é uma questão de ter ou não razão. Isso é muito além de ter razão ou não. Você pode até ter razão por estar magoado, mas aqui não estou falando de razão. Você pode até ter direitos de dizer estou ofendido, que a pessoa falou me magoou. Ela falou de propósito, mas eu quero dizer que isso é muito pequeno diante do que Deus tem para você. É muito pequeno e muito irrelevante daquilo da vida que Deus tem para você. É muito pequeno diante de algo que Deus projetou para você. Então, em nome de Jesus, levante sua mão para cá, aprenda a perdoar. O perdão é um ato que tem que ser colocado em prática. Perdoe, livre-se dessa ofensa. Mas pastor, é demais, eu não consigo perdoar. Perdoe. Eu vou te ensinar como você perdoa. Sabe por que as pessoas não perdoam? Porque as pessoas fazem do perdão um ato interno, introspectivo. Quando você não declara a palavra, você domina a palavra. Mas quando você declara a palavra te domina. É por isso que tem casas que a gente entra, a casa é um inferno. Que as pessoas não vigiam a boca. A boca da pessoa parece uma boca de louco. Parece um lixão. É o tempo inteiro praguejando. E a pessoa nem se percebe mais. É desgraça, é inferno, que vida infernal, que miséria, que porcaria, que traços de marido, que porcaria de fogão, que geladeira que não gela. Ai meu Deus do céu, só tem desgraça nessa cozinha. Quando tem a pia que entope, é a geladeira que não gela. Aí você vai declarando. Quando você declara, a palavra te domina. Você quer perdoar? Você tem que falar, meu. Tem que falar assim: o fulano me chamou de gordo, baixinho, gordinho, eu não gostei. Ele nem percebeu que ele me ofendeu. Que quem fala esquece, quem ouve não esquece, não é assim? Quem fala esquece, quem ouve não esquece. Mas tem que falar: ele me chamou de gordinho, de baixinho, eu chorei, me feriu, porque eu achava que eu era Brad Pitt. Aí ele trouxe para a realidade da vida, né? Achava que eu era o Brad Pitt. Eu descobri que eu não tenho olho azul, descobri que eu não tenho barriga de tanquinho, que eu não tenho 1,90. Mas eu perdoo. Não é eu perdoo esse capeta, esse satanás, não é isso não. É eu perdoo essa bênção. Porque quando você declara, você condiciona no mundo espiritual uma ação. É assim como Deus fez com Ezequiel: profetiza, declare. Se você está ofendido, é hora de você liberar perdão nessa noite. Irmão, você está tomando uma água amarga. Água amarga, a mágoa é uma água amarga, é água podre. A água podre nos destrói. É tempo de liberar perdão. Diga comigo: a primeira causa, porque eu não posso ficar ofendido, é porque pessoas não são fontes. Segundo, porque eu tenho que perdoar. E terceiro, por fim, vamos ler aqui e nós vamos orar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 6, 17. Coríntios capítulo 6, 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele, ou um espírito com Ele? Aquele que se une ao Senhor são dois? São três? Aquele que se une ao Senhor são quantos? Um. Quando eu me uno a Ele, quando eu me uno a Ele, quando eu recebo como Salvador, quando eu me torno um cristão, quando eu faço parte, quando eu me uno a Ele, eu e Ele somos um. Não tem dois. Eu passo a ter essências, eu passo a ter cheiro, eu passo a ter vontade, eu passo a me parecer com Ele. Eu não posso ficar ofendido, porque Deus não se ofende. Eu não posso ficar ofendido, porque a minha natureza de ser só um espírito com Ele
Se a natureza desse que está em mim se uniu a mim e faz ser um com ele, se essa natureza não se ofende, eu não posso me dar o direito de me ofender, porque a natureza de Deus é uma natureza que não se ofende. Jesus não parou nos apóstolos, Jesus não parou nas cusparadas, ele não parou, ele foi. Mas pastor, você está dizendo que eu tenho que ser um tonto, que eu tenho que ser um bobo, eu estou dizendo que você tem que se parecer com Deus. Eu estou dizendo que você não pode parar a sua natureza. Qual é o maior símbolo da natureza de Deus? João fala sobre isso. João fala que Deus é amor. Amor. Ele poderia ter usado o eros, ele poderia ter usado o fileu, mas ele usou o ágape. Deus é amor. E se Paulo diz que quando eu me uno a ele, eu e ele somos um, a essência dele vem para onde? Então, se ele é ágape, se a essência de Deus é ágape, amor incondicional, a minha essência também é o quê? Porque se não for a minha essência, Paulo cometeu um erro aqui. Sim ou não? Se eu e ele somos um e ele é o ágape, nele está o amor incondicional e eu estou nele, eu também tenho ágape. Eu também tenho um amor incondicional, eu também posso amar como ele amou. É difícil, irmãos, pensar nisso analisando de uma forma humana, reagindo de uma forma humana. É difícil, porque a gente não quer dar outra face, a gente acha que tem que gritar mais alto, a gente acha que se bater tem que levar, a gente acha que eu sou o último a ter que dar a última resposta, eu tenho que me posicionar. É difícil colocar o reino de Deus numa caixinha e entender que eu sou um cristão, olhando que o reino de Deus na minha ótica, mas é diferente quando eu mergulho nele, quando eu me envolvo com ele, quando os valores dele não vêm de uma prática de fé apenas de domingo, de quinta-feira, mas algo que eu mergulho nele e vivo a vida dele de uma forma intensa, ao ponto de que essa mudança não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Quem muda de fora para dentro, muda para o homem ver, porque a única mudança que interessa para Deus é a mudança de dentro para fora. Deus não está preocupado agora com o seu cabelo, com o seu brinco, com nada disso. Deus quer saber se o seu coração é dele, porque se o seu coração é dele, você vai falar como ele fala, você vai reagir como ele reage, você vai se portar nos vales como Jesus se portou, você vai se portar em situações inexplicáveis, porque a essência de Deus estará dentro de você. Eu não só vou para cá, eu quero declarar que você vai ver o ágape, você vai ver o ágape, por isso que você não pode ficar ofendido, por isso que pecar ofende, porque Jesus não ofende, o Espírito de Deus não se ofende, e eu declaro que você também não vai mais parar nas ofensas. Mas pastor, se me xingarem, se me humilharem, vai doer um pouquinho, mas o Espírito Santo está em você, e você não vai parar nisso. Mas se me perseguirem, você não vai parar nisso, porque você tem uma essência. Você tem uma essência. E qual é o ágape? Por isso que eu amo o apóstolo Paulo. Ele define o que é o ágape. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, Paulo fala o que é o ágape, que é esse amor, que é a essência de Deus. Ele fala que o amor, o ágape, esse amor aqui escrito no grego é o ágape, é sofredor, é benigno. O ágape não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com o quê? Com a verdade, tem prazer na verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, o ágape nunca falha. Mas havendo profecias, elas vão ser aniquiladas. Havendo a línguas, elas vão acabar. Havendo a ciência, ela vai desaparecer. Mas antes disso diz, o amor nunca falha. As profecias elas vão cessar, a ciência vai cessar, as línguas vão cessar, mas o ágape, o amor nunca falha. É isso que você é. É difícil? É. Porque não é um seminário que vai te ensinar a fazer isso. É você começar a dizer, eu quero ser como o Senhor é, Senhor. Eu quero aprender a deixar de ser um cristal. Está cheio de crente bicudo. O que foi? Para falar nada. Se ofende. Para falar nada. Só quer ouvir o que quer. Se fala o que quer ouvir, serve. É assim.
O reino de Deus tem que estar na minha caixinha. Eu não tenho que mudar nada, é o reino que tem que mudar. A igreja, se não se adapta, ninguém se adapta à igreja, a igreja tem que se adaptar a mim. Eu tenho que me adaptar, tudo tem que se adaptar a mim. O reino de Deus se adapta a mim. A mensagem tem que ser do jeito que eu quero, o louvor do jeito que eu quero, a oração do jeito que eu quero, a Bíblia do jeito que eu quero, porque eu sou bom. Glórias a mim, louvado seja Ele. Isso não é reino. Porque isso se parece com muitos líderes, até muitos pastores da nossa época, mas não se parece com Jesus. Alguém que se despiu de toda a sua glória, porque senão no ventre de Maria morreria. Ele teve que sair 100% de toda a sua glória, um Deus para caber no ventre de uma mulher. Minha filha está ali no ventre da Carla, porque ela não tem glória. Jesus, dono de toda a glória, para caber no ventre de Maria, ele teve que sair e despir de toda a sua glória. Se ele tivesse 1% de glória, Maria morria. Maria não suportaria. Ele se despiu. Essa é a sua natureza. Você tem uma essência, mas nós precisamos confessar essa essência. Eu quero declarar que Deus vai blindar os seus ressentimentos. Você contra ressentimentos hoje. É por isso que na oração mais linda do mundo, a oração do Pai Nosso, ele fala: perdoai as vossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Talvez você não tenha alcançado o perdão de Deus porque você não perdoa ninguém. Talvez você não tenha alcançado esse alívio que você tanto pede porque você não alivia ninguém. Talvez você não tenha encontrado essa paz de espírito porque talvez a gente não dá paz para ninguém. Porque a Bíblia, a oração perdoa nossas dívidas a uma régua, como eu perdoo aquele que deve para mim. Perdoa as minhas dívidas, Senhor, como eu perdoo aquele que deve para mim. Perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo aquele que me ofendeu. Se você não perdoa as ofensas, vai ser difícil encontrar a graça de Deus. Você entende isso? Entende isso? 3 coisas para nós orarmos. Você não pode se ofender, porque as pessoas não são fonte, elas são canais. Você não pode se ofender, porque Jesus manda você perdoar. Você não pode se ofender, porque você tem uma essência, com o mesmo Espírito com Deus. Se você se ofender, você está quebrando um tripé. E se você quebrar esse tripé, você está em pecado. Se pessoas forem fontes, se você não perdoar, e se você perder a essência, você está em pecado. E quando você se ofende, você está quebrando isso na sua vida. Entende? Aqui não é uma questão de razão, é uma questão de palavra. Queria que você ficasse de pé, por favor. Nós vamos declarar juntos a essência do ágape. 1 Coríntios 13. E eu vou pedir que você faça dessa declaração a sua vida agora. Se eu e Deus somos um, o que Ele é, eu também sou. O que Ele tem, também há em mim. E nós vamos declarar isso aqui. Você pode pegar na mão do seu irmão. Vamos lá. Vai falando assim: eu não vou parar mais nas ofensas. Me dá maturidade nessa noite. Eu não vou parar nas ofensas. Eu não vou parar na ingratidão. Podem ser ingratos. Eu não vou parar. E se vier um beija-flor perto de você, você vai parar nele? Deus vai te dar tanto néctar, ele vai sugar você. Pode até fazer um totozinho e ir embora, mas Deus vai te dar tanto néctar que você não vai ficar parado nisso. As injustiças, as ingratidões não vão parar você. Você não vai ficar remoendo isso. Você não vai parar de ver o plano de Deus por causa disso. Você vai perdoar. Deus tem o melhor para a sua vida, o melhor para a sua família. Diga comigo: eu sou o sofredor, mas eu sou benigno. Eu não sou invejoso. Eu não trato ninguém com leviandade. Eu não me vanglorio. Eu não me importo com indecência. Eu não busco os meus próprios interesses. Eu não vou mais me irritar. Eu não vou mais suspeitar do mal. Mas eu não tenho prazer com a justiça.
mas eu amo a verdade. Tudo eu sofro, mas tudo eu creio. Tudo eu espero, mas tudo eu suporto. Eu não vou falhar nisso. As profecias vão vir, serão aniquiladas. As línguas virão, elas cessarão. A ciência virá, mas vai desaparecer. Mas eu permanecerei. Eu permanecerei. Feche seus olhos e fala: eu permanecerei. Eu permanecerei. Você não vai parar na angústia, você não vai parar na calúnia, você não vai parar na mágoa. Você vai permanecer em Deus. Amém. Pode soltar a mão no seu irmão, feche os seus olhos. Pai, nós queremos orar por essa palavra aqui nessa noite. Queremos apresentar os teus filhos, Senhor. Oh Espírito Santo, nós queremos fluir. Satanás tem colocado bolas de ferro no pé de muitas pessoas. Pessoas que há muito tempo estão vivendo vidas que já não mudam mais. Amarradas ao passado, amarradas a mágoas, amarradas, ó Deus, a calúnias, a difamações, amarradas a injustiças, a ingratidões, oh, amarradas a ofensas, ofensas profundas, ofensas que marcaram. Mas a palavra de Deus vem para nos libertar nesta noite. A palavra de Deus vem para nos libertar. Acabou. Eu não vou ficar parado nisso, eu não vou parar nisso, eu preciso fluir. E nesta noite eu quero liberar a unção de Deus sobre a sua vida. Eu quero liberar o poder de Deus sobre a sua mente agora. Toda mente cativa, toda mente aprisionada, toda alma ferida, essa pessoa não sai da sua cabeça. Esse ato não te libera. Você pensa nisso o tempo todo. Eu declaro que Deus hoje, se você permitir, Ele vai transmitir a você o Espírito dele. E você vai ter uma essência, você vai ter um cheiro, você vai ter um gosto, você vai ter uma cor. E o reino de Deus vai se estabelecer em você. Vai falando com Ele agora, irmão. Vai pedindo a Deus para te libertar disso. Vai pedindo para Deus para te libertar disso. Vai colocando no altar de Deus todas as angústias. Vai colocando no altar de Deus todas as ofensas. Vai pedir: Senhor, eu perdoo. Vai dizer: eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo. Vai falando do nome dele. Vai falando do nome dela. Vai falando: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Vai dizendo para ele: oh, a batata da minha casa. Oh, eu quero a tua cura em nosso meio. Eu quero o teu poder em nosso meio. Somos sua herança e o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando no teu poder. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração. Coração dispara em meu peito acelerado. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo pra perder com esse Porque a essência. Somos sua herança. Somos sua herança e o nosso galardão. Seu olhar. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é você, o que você faz? É um oceano, estamos afogando. A essência de um Deus com você. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração. Coração dispara. Amém. Eu não tenho tempo para ressentimento. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Todo beijo. Senhor.
pastor, é fácil falar. Eu escuto muito isso. É fácil falar. Porque a gente fala assim, é fácil falar quando eu passo pela palavra, mas a palavra não passa por mim. É muito difícil servir a Deus do nosso jeito. Perdoar é quase impossível. Amar é quase impossível. Persistir. Olha quantas pessoas entram aqui e não ficam. Quantos aceitam a Jesus aqui aos montes? Gente, pastor, a igreja, eu não vou, irmão, a igreja não é clube. Você pode colocar o quê? Cesta de basquete, quadra de futebol. A igreja tem que cuidar mais das pessoas, a gente faz tudo. Eu estou aqui quase todo dia, tem atividade todo dia. Tem que colocar um divã, uma mesa de comes e bebes, pagar a conta de água, luz, telefone, é isso? Não. É difícil servir a Deus quando eu quero que seja do meu jeito. Então, sair da ofensa, perdoar uma ofensa, para muitos é um absurdo. Mas eu confesso a você, isso não é cristianismo. Se você está aqui magoado com alguém, e você quer tirar limpo isso, quer vingança, você pertence a um reino, e digo para você, não é o reino de Deus. Pastor, não tem pastor. Mas o senhor não está entendendo. Eu não estou entendendo mesmo. Eu queria fazer um apelo aqui, uma palavra muito simples que eu preguei aqui hoje, mas eu sei que pessoas, todos nós precisamos ouvir isso. Somos humanos. Se você entrou aqui hoje, eu tenho no seu coração uma ofensa muito grande, ou você se sente ofendido por algo, isso está muito forte em você. O que você quer sentar aqui à frente? Eu queria ungir você. Você sai do seu lugar, você quer ser. Não importa quando aconteceu, mas se isso está te perturbando, pastor, isso me perturba, isso mexe comigo ainda. Por favor, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Porque o céu se une à terra, e é isso que vai acontecer aqui à tarde. Os céus vão se unir a nós aqui. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que ele se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Uma vez, quando eu comecei a pregar, eu cheguei para um líder que eu admiro até hoje muito. Talvez ele nem saiba disso. Era o meu pastor na época. Por isso que eu falo que quem fala esquece, mas quem ouve não esquece. E é por isso que é um perigo fazer das pessoas fonte. É um perigo. Eu cheguei para ele, preguei a palavra, eu era moleque na época, ia ter uns 20 anos, 18 menos até. Preguei, aí fui para ele e falei, pastor, eu queria muito aprender contigo. Eu falei na minha humildade, eu queria muito aprender a pregar. Eu queria muito poder que o senhor me ensinasse. Aí ele olhou para mim e ele até falou assim, ó, eu vou te ensinar. Ou ele falou assim, realmente você precisa. Sua mensagem é muito fraca. Você não tem, sua mensagem não tem começo, não tem meio, não tem fim. E eu assim, irmão, eu parei. Começou a travar tudo aqui, né? Eu olhei para ele, aí eu coloquei no meu coração assim, eu nunca mais vou pregar. Assim, na emoção, né? Talvez ele nunca se lembre. Aí fui para casa e fechei para algumas coisas, que aquilo doeu, machucou. Porque eu não estava dizendo que eu não sabia pregar, eu estava dizendo que eu estava pedindo ajuda para aprender. Então foi desnecessário falar que eu não sabia, foi desnecessário falar que eu tinha, foi desnecessário, foi para
vai me arrebentar mesmo. Eu já estava ali pedindo ajuda, eu estava me sentindo. Mas eu aprendi que a minha fonte não é a opinião dele. Minha fonte é o Senhor. Entendeu? Ele é um canal. Os meus líderes, os meus pastores sempre foram canais. Mas a minha fonte sempre foi o... Se a fonte é o Senhor, se os canais falham, eu não fico ofendido com os canais. Eu só fico ofendido com as pessoas se elas são fonte. Se o Senhor é fonte, eu não me ofendo com as pessoas. Então vamos, primeira coisa. As pessoas que ofenderam vocês, elas não são fonte, elas são canais. Elas não determinam nada na vida de vocês. Elas não determinam nada. Se elas disseram que vocês são feios, elas não determinam que vocês são feios. Se elas disseram que você é burro, tem gente que trabalha em empresa, o camarada fala, você é burro, você não vai prestar para nada. Eles são canais, eles não são fonte. Quem determina o que é são fontes. A única fonte que eu conheço chama-se Jesus. Então não pare nisso, porque eles não determinam quem vocês são. Quem determina quem vocês são as fontes, não os canais. Não parem nos canais. Parem nas fontes. Mas vocês estão aqui para serem libertos. Ok? Olhem para mim, vocês estão aqui na frente. Quando eu não falo a palavra, eu domino a palavra. Mas quando eu falo a palavra me domina. Repita comigo, quando eu não falo, está na cabeça, eu domino. Quando eu declaro, o que eu declaro me domina. Então nós vamos declarar o perdão aqui. A única forma de sair da ofensa é perdoar aquele que nos ofendeu. Então você vai falar o nome, pastor, eu tenho vergonha, põe a mão na boca, tem que falar. Põe a mão na boca para ninguém ouvir, se der para gritar, pode gritar, não tem problema não. Eu não estou nem aqui para ter o nome dessa pessoa. Foi o Joãozinho 30, fala aí. Joãozinho 30 falou isso de mim, eu fiquei chateado, não sei o que, Senhor. Eu estou em nome de Jesus dizendo, perdoo você. Eu quero declarar toda a sua bênção na sua vida. Não vou ficar entendendo? Isso, o mundo diz, você é um tonto. Deus fica de pé e aplaude e diz, você se parece comigo, meu amigo. Agora eu vi vantagem, você é a minha cara. Você é a minha cara, está se parecendo comigo. Vamos fazer isso? Eu vou descer aí em mãos de vocês. Mas eu quero que vocês não fiquem de boca fechada, feche os olhos, vão se rasgando. Toda a cadeia da mágoa vai cair por terra aqui agora. Toda a cadeia da ofensa vai cair por terra enquanto o louvor vai ministrar esse cântico. Os presbíteros, Douglas, Edson, vão embora. Adriano, a sua vida.
mãos, toda a igreja. Estenda as mãos. A gente guarda o que é importante. E tem gente guardando ofensa porque acha que isso é importante. Eu vou dizer uma coisa para você: quem determina quem você é Deus. Você está colocando gente sentada em trono sem que essas pessoas mereçam. Você está guardando coisas e está idolatrando pessoas. Porque talvez essa palavra que eu preguei aqui, quarta-feira você já esqueceu. Mas talvez tem coisa que você ouviu há 20 anos atrás e você não esqueceu ainda. Eu pergunto, quem lembra do sermão da semana passada? Mas quem lembra de um xingamento de 2, 3 anos atrás? Por que a gente guarda o que não presta? Por que guarda o lixo? Por que não guarda o que é bom? Estenda as suas duas mãos assim. Diga comigo, quando eu declaro, o que eu declaro me domina. Hein? Nós vamos declarar agora, em nome de Jesus, que nós dependemos de Deus. Você vai falar isso repetidamente, até o seu coração arder, até você sentir que isso é verdade. Uma coisa é você falar porque o pastor pediu, uma outra coisa é você falar porque a tua alma está gritando isso. Então você vai dizer, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. Vai falando, eu dependo de Deus, vai falando, eu dependo de Deus, vai falando, eu dependo de Deus. Vai falando, mais alto, eu dependo de Deus, vai falando isso. Mais alto, pessoal, mais alto, deixa a alma gritar, eu dependo de Deus. É saber que eu dependo de Deus. Vai gritando isso, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. Eu vou lembrar quem eu sou. Eu vou lembrar que o Senhor é a minha fonte. Eu vou lembrar que o cristianismo é perdoar. E eu vou lembrar que eu tenho uma essência. E eu não vou pecar. Então a partir de agora, grita em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu estou livre de todas as ofensas. Talvez um simpatizante da fé. Eu gosto de ir à igreja. Gostar da igreja é bom, mas não muda a vida. Você quer se pertencer a Cristo, quer dar sua vida para Ele, ou você nunca aceitou como Salvador. Você está vindo à igreja, mas eu tenho tantas decepções, pastor. Oh, irmão, eu também tenho, viu? Também tenho muitas decepções, mas eu não paro nelas. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei como. Se você quer dar sua vida para Cristo, você nunca tomou uma decisão de levantar sua mão e dizer, eu quero Jesus na minha vida. Ou você estava afastado da igreja por qualquer questão, motivo, e você quer hoje reconciliar-se com Cristo. Eu queria que você, por favor, sem nenhum tipo de constrangimento, que você está na casa do seu Pai, eu queria que você levantasse sua mão, nós vamos orar por você. Alguém que quer dar um passo para Jesus, você gostaria? Não? Amém? Alguém que deseja?
dar esse passo para Jesus nessa noite, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, ou você talvez estava afastado e quer uma nova chance, Deus te dá com certeza. Eu vou perguntar só mais uma vez, porque isso é muito precioso para nós ficarmos aqui oferecendo. É a sua consciência. Vou perguntar só mais uma vez. Se você tem dúvida da sua salvação, se Jesus voltar agora, não custa nada. É só você vir aqui e dizer: eu quero Jesus. Por que eu tenho que ir na frente, pastor? Porque Jesus não morreu escondido. Ele se expôs. Nós vamos dizer para todo mundo que nós queremos Jesus. Então eu vou perguntar a última vez. Você pode ter uma semana maravilhosa. Se há alguém que quer aceitar como seu Salvador, se você quer se reconciliar com Ele. Alguém aqui nessa tarde? Se você desejar, levante sua mão agora, por favor. Amém. Isso. Quem está no irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Sobrar mais alguém, enquanto nós estamos aqui, pode sair do seu lugar, venha até nós. Senhor Jesus, hoje eu volto à tua casa, perdoa os meus pecados e me renova a aliança entre eu e ti, e declaro diante de Deus, enquanto eu viver, viverei para Cristo. Tu és o meu Senhor e eu viverei para ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, 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 Pai. Olha para você, ó. Você é especial. Conte conosco. Você é vital, nós te amamos. Nós sempre esperamos por você. Bem-vindo à família. Você é especial. Seja bem-vindo. Essa casa é sua. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. É um tempo novo. Vem cá, minha linda. Amém. Nós vamos batizar a Mariana. Tivemos 3 pessoas se batizando aqui pela manhã. Nós assumimos um compromisso de há 2 anos e temos um batismo por mês. Deus abençoe. Parabéns. Para nós foi um desafio, porque o batismo mensal. O ano passado nós batizamos quase 140 pessoas. E esse hoje, somando-se, nós estamos no mês 9, é o 8º batismo do ano. O 8º. Nós tivemos em janeiro, o 8º. Somando, temos batismo sempre de manhã e à tarde, então são 16 cultos de batismo. Vem para a glória de Jesus. Vem. Mariana, eu quero que você, por favor, levante sua mão assim direita, vou ficar aqui embaixo. Mariana, você está consciente desse ato? Sim. Você declara que diante de Deus e dessas testemunhas ser fiel ao Senhor por toda a sua vida? Sempre. Declara seguir a palavra de Deus como bússola para as suas decisões. Declara diante de Deus e dessas testemunhas ser fiel a esta igreja, ao seu pastor que o Senhor nos confiou. Amém? Então, diante disso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, nós vamos batizar você hoje. Para a glória de Jesus. Amém? Até você, a Mariana é fruto de Casas de Paz. Cadê o pessoal da Casa de Paz da Mariana? A família. Podem vir todos aqui, os familiares que aí estão. Amém?
Hoje não é gostoso para batizar, né, irmão? Esse calor, tá eu tô tentando. Vamos lá. Nós declaramos sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos. Declaramos que você terá uma nova vida. Declaramos sobre a sua vida a bênção de Débora, a bênção do governo e a bênção do juízo. Você será bendita ao entrar e ao sair. Cumprimos a ordenança de Cristo. Declaro que depois desse dia, o reino de Deus será implantado em você. Sepultaremos uma Mariana e surgirá outra aqui nessa tarde. Que o reino de Deus seja a tua marca. Que onde os teus pais não alcançarem, você vai alcançar. Que a sua vida seja marcada pela honra do Senhor. Batizamos você em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para a glória de Jesus. Seja uma bênção. Se você desejar, está aqui o Espírito Santo, está aqui a água, está aqui o pastor. Se você desejar, tem alguém que deseja se batizar aqui agora, já? Tem alguém? Amém? Então, glória a Deus por isso. Vamos ficar todos de pé. Nós temos batismo todo mês, tá bom? Dê o seu nome para a Leila, faça o curso. Todo mês nós temos batismo em nome do Senhor Jesus. Obrigado, presbítero Adriano. Glória a Deus por isso. Nós vamos orar pelo Emanuel, que está com um tumor no cérebro. Nós vamos orar por ele agora. Curva a sua cabeça. Pai, nós apresentamos a vida do Emanuel. Cobre ele com teu sangue, Senhor. Nós rejeitamos essa enfermidade. Ó Espírito Santo, apresenta a vida da Isabela. Está no hospital, meu Deus. Cobre essa criança, Pai. Ela tem ido repetidamente ao hospital. Nós queremos repreender, Pai, toda a situação sobre a vida dessa criança também. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Nós temos um hábito há mais de 6 anos de convidar à frente quem nos visita a primeira vez, para a gente dar um abraço. Eu vou dar um abraço um pouquinho molhado aqui hoje, mas está calor. Eu queria chamar à frente aqui Lúcia, Elias, Eliane, Nadir e Silvio. Só vou te dar um abraço, você não vai falar nada, eu não vou te envergonhar, fica tranquilo. Só vou te dar um abraço. Quem são? Vem aqui. Eu só vou te dar um abraço. Vem aqui. Vem cá, rapidinho, vamos lá.
gostaríamos muito que vocês voltassem outras vezes, amém? Mas o nosso principal desejo é que vocês possam ir para casa, nem que seja um tiquinho assim, melhor do que vocês entraram aqui. Sabendo que o Senhor é a vossa fonte, que vocês podem perdoar à vontade, porque a essência dele está em vocês. Tá bom? Não parem nisso não. Avancem em Deus. Queria que vocês colocassem as mãos assim no coração, nós queremos orar por vocês. Irmãos, levante as mãos para cá, vamos apresentá-los. Pai, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos, declaramos toda sorte de bênçãos, declaramos que vocês serão melhores do que nós, que vocês chegarão a lugares que nós não vamos chegar, que as bênçãos do Senhor serão as vossas marcas, pés abraâmicos, pés